a sexualidade da mulher é um pouco mais complexa, porque o primeiro objeto de amor dela é a mãe e ela tem que fazer a virada para o pai, pensando edipicamente no Édipo, vamos dizer assim, tradicional, né? Não Édipo invertido, Édipo de um outro jeito. Ao fazer essa virada, né, que é difícil, né, de desinvestir da mãe para investir no pai, uma pessoa do sexo oposto, a hostilidade contra essa mãe se acentua. Justo para conseguir esquecer, denigre-se. Essa hostilidade é um amor pré-edípico, então é um amor muito intenso, muito amor, ódio, né? A relação da menina, da mulher com a mãe, em muitos casos, passa por uma ambiguidade de amor e ódio muito intensa. E por ela ter registros minêmicos, né, inconscientes desse primeiro amor ambíguo, isso carrega-se para um casamento, pode ser carregado. Essa naturalização de um amor e ódio, né, como se isso pudesse acontecer. Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Olá para você que está aqui nos assistindo, hoje aqui conosco, a Marcela Oliveira. A Marcela é psicanalista e doutoranda em psicologia clínica, com a temática de violência contra a mulher. Seja bem-vinda, Marcela. Obrigado por aceitar nosso convite. Fique à vontade para falar. Tá bom. Bom, vou contar um pouquinho de onde que partiu a ideia, né? Eu tinha uma ideia de pesquisar algo acerca do feminino dentro da psicanálise para fazer parte da minha formação como analista. E aí tive uma dica da pessoa que atualmente é minha orientadora, na época ainda não era, para fazer algo mais social, mais voltado para o social, para não ficar um trabalho arquivado na estante, né? Mais um trabalho sobre o feminino, dentre tantos que se tem. E aí a ideia da violência contra a mulher me ocorreu, porque isso foi em 2016. Estava tendo uma campanha de artistas na época, mexeu com uma, mexeu com todas. Eu senti que naquele ano de 2016 veio à tona esse tema da violência contra a mulher com muita ênfase. É um tema que me interessa, me toca bastante a questão da violência, do discurso opressor como um todo, desse abuso de violência. Fiz a pesquisa na Delegacia da Mulher, da cidade onde eu moro. Surpreendentemente, fui ver que a delegacia é muito mais lotada do que eu imaginava, todos os dias da semana praticamente, né? Principalmente na segunda-feira, porque pega as ocorrências do final de semana, e tem uma média aqui de aproximadamente 13 boletins de ocorrência por dia, né, nessa delegacia. E eu imagino que na segunda-feira tenha 30, né? E nos outros dias um pouco menos, e dá essa média de 13 por dia. Segunda-feira ela é muito cheia mesmo. E me tocou bastante, né, conversar com essas mulheres, saberem das histórias de vida. São histórias de vida muito singulares, muito uma a uma. Não dá pra gente generalizar a violência e falar que ela ocorre por conta disso. Não, cada caso é um caso muito singular. E me tocou bastante a questão do feminicídio, né, de mulheres morrerem com frequência por episódios de violência que acabam em morte da mulher, e não ser tão divulgado, inclusive nas DDMs e nas DPs em geral. Quando a gente usa esse termo feminicídio, muitas vezes a gente é um pouco mal compreendido. A pessoa fala, você quer saber dos homicídios? Aí eu tenho que ser bem explícita, falar, eu quero saber dos assassinatos que acontecem em decorrência do gênero, né? Não dos homicídios como um todo, né? Quero saber dos feminicídios. A primeira escrita que eu fiz e publiquei, inclusive, foi sobre isso. Foi sobre feminicídio, justo para levantar o tema, né? Que eu senti que o tema era muito mais baixo do que eu imaginava em termos de ser falado. Eu achava que ele era muito mais falado, não era. Marcela, de 2016 para cá, dentro desse seu estudo, mudou alguma coisa? Tem alguma característica nova? Ou parece que sempre tem uma repetição, tem alguma similaridade? Até 2019, a gente via um leve aumento. No ano de 2020, houve um grande aumento por conta da pandemia, das pessoas estarem em confinamento. As violências domésticas com criança, com mulher, com idosos, né? Em geral, esses grupos de mais vulnerabilidade à violência aumentaram, com a mulher não foi diferente. Então, é um ano atípico, né, que realmente houve muito aumento, mas é interessante a gente ver que já tinha essa indicação de aumento. 2016, 17, 18, 19 já vinha um ligeiro aumento, sim, tanto no feminicídio quanto nos boletins em geral, que em parte eu também imagino que é pela conscientização, né, pelo tanto que a gente vai falando sobre isso, as mulheres vão tomando mais coragem de poder divulgar. Não que antes acontecia menos, talvez agora esteja cada vez mais falado, cada vez mais divulgado, devido a essas campanhas que eu vi começarem lá em 2016 com mais ênfase na mídia. A Lei Maria da Penha existe desde 2006. Ela não é tão velha.
mas também não tão nova. As campanhas eu estou vendo com mais ênfase de uns tempos para cá, não são campanhas do governo, né? Eu vejo que são campanhas que envolvem artistas, que envolvem a mídia, né? Que estão familiarizando um pouco mais com essa questão da violência doméstica como um todo, que não envolve só agressão física, por exemplo. Uma coisa muito comum que eu ouvia na DDM era isso. Meu caso, eu achei que ele não iria para frente porque a violência que eu sofro é leve. Ela não envolve violência física, é leve. Aí quando a gente vai conversar com a mulher, a gente vê que ela sofre horrores, né? Que é muita importunação, muita agressão verbal, ameaça, mas ela acha que é leve porque não envolve a física. A Lei Maria da Penha atinge 5 pontos de violência, além da física. É a física, é a sexual, é a psicológica, é a moral e a patrimonial. Todas essas violências são cobertas pela lei. Mas muitas mulheres não sabem, acho que 80%, vamos dizer, a grande maioria não sabe. E eu também fiz um trabalho com população indígena, um trabalho teórico, né, porque as indígenas não chegam na DDM, não escutei nenhuma. Eu fiquei lá por mais de 2 anos, não escutei nenhuma. E, de fato, elas não têm esse acesso à lei, inclusive porque o dialeto muitas vezes é diferente, então elas não compreendem a lei. E existem campanhas para fazer a lei chegar até elas, mas eu imagino que não chegue a todas. Marcela, existe um comportamento muito corriqueiro nos casos de violência doméstica, quando um vizinho ou um familiar realiza uma denúncia e às vezes até a polícia vai ao local e quando chega lá a vítima, no caso a mulher, ela se coloca numa posição de defender o agressor. Ela diz que ele não estava fazendo nada, ela nega, ela não quer dar seguimento em sede policial àquela queixa. E esse comportamento é muito corriqueiro, inclusive muito criticado pelas pessoas que fazem um juízo leigo disso. Inclusive até mesmo da força policial. Muitos policiais dizem que quando é caso de violência doméstica, eles falam em off, né, que vão demorar mais a chegar, porque até lá a situação já vai estar resolvida, que às vezes eles chegam e quando vão deter o marido, eles até são taxados de violentos, enfim. Sim, foi um dos pontos de investigação. O meu foco principal de investigação com as mulheres era a reincidência. E estudar o que a psicanálise poderia contribuir com isso. Por que existe tanta reincidência? Porque uma coisa é uma ocorrência, né, que vamos dizer assim, se resolve, acabou. Agora, a reincidência é muito grande e muita mulher retira o boletim de ocorrência depois de uns anos e depois tem que fazer outro e tem que justificar por que retirou, né? Acaba atrapalhando a condução do caso. E aí eu fui investigar o que estava inconscientemente, né? O que a psicanálise poderia ajudar a respeito do inconsciente disso. Medo é o principal. Medo de morte, né? Medo de que ela possa falar, medo de que ela possa levar o processo adiante e aí ele possa matá-la, né? O agressor possa matá-la. A maioria dos agressores são ou maridos ou namorados de longa data. São pessoas que elas têm uma intimidade. Talvez o domínio psicológico, assim como aquele pai que bate, né? Aquele pai que castra ou aquela mãe que castra, né? E que exerce aquele domínio ali de uma forma violenta, muitas das vezes, de uma forma aplicando castigo, e a partir daquilo se há um domínio psicológico daquele indivíduo. Talvez vá um pouco por essa linha também, né? O que você pensa assim, sobre isso? A reincidência, inclusive em gerações, vamos dizer assim, sabe, a repetição, né? A família dessa vítima já tinha episódios de violência doméstica também, principalmente do pai em relação à mãe. Mas também acontece da mãe em relação ao pai, enfim, essa ideia da violência sondando a família que atravessa gerações. E no agressor também é comum, eu conversava mais com as mulheres, os agressores se negavam a falar comigo, mas elas contavam que na família do agressor também era muito comum a violência entre os pais deles, né? Como se naturalizasse o comportamento, sabe? Ficasse algo banal, algo da cultura. E aí fui indo mais a fundo, né? Fui pensando na questão da passividade, que costuma predominar ali, né? Elas têm um discurso, a maioria delas um pouco mais passivo, mesmo as que são independentes financeiramente. Mas por algum motivo se consideram que no relacionamento com o homem elas têm que se comportar de forma mais passiva. As mulheres de antigamente, as que chegavam lá com mais de 60 anos, tinham um discurso muito interessante, né, de achar que elas estavam sendo educadas, com palmada, por exemplo. E aí elas tinham que aceitar porque elas estavam erradas, conduzindo o casamento errado. Ele estava correto de educar espancando às vezes, né? Da mesma forma que naturaliza bater em criança, naturaliza bater em mulher para educar. Muito interessante. Mais as de antigamente, as de atualmente não.
As de atualmente, elas geram mais, levavam mais uma incógnita a respeito disso, do tipo, por que que eu fiquei nessa situação? Por que que eu fiquei por 2 anos ali, né? E a gente ia conversando juntas ali. Aí umas falavam porque eu gostava dele, e aí eu ficava nessa ambiguidade de que achava que ele ia mudar, queria dar uma chance. Algumas têm essa coisa do cuidar, a cuidar do marido, das crianças, das plantas, dos animais, né? Então elas acham que elas têm que ajudá-los. Umas vêm como uma espécie de doença, principalmente quando envolve o uso de drogas junto. Ou seja, ele pratica o ato da violência, ele é violento depois que ele bebe, depois que ele se droga. Então, vem num conjunto de discurso do doente. E aí eu preciso ajudar esse doente, eu não posso abandonar esse doente, tem que ficar ali. E é uma espécie de comportamento masoquista, né, que a psicanálise investiga também associando a questões do feminino. O feminino com uma certa proximidade maior do masoquismo do que o masculino. Uma questão que eu acho interessante trazer é a respeito do gozo feminino, né? O conceito de gozo em psicanálise, ele diz que é algo, um certo prazer que advém, que não passa pela linguagem, ou seja, eu não consigo dar nome para isso. E o gozo feminino, ele é o gozo enquanto tal, nesse sentido de que ele está muito mais longe da linguagem do que até o próprio sintoma do sujeito. Ou seja, ela não consegue dizer por que ela fica ali. Ela trava na hora que ela vai conseguir dizer que tipo de arranjo foi esse, que tipo de união foi essa, né, que fez com que ela ficasse ali. A gente vê que tem algo que ultrapassa a linguagem e que teve um certo prazer em ficar ali. Seja até por um prazer masoquista, ou seja por ter sido a heroína que aguentou aquilo tudo em função de querer um bem maior, que é cuidar dele, às vezes porque envolve religião também. Então, seria errado eu sair dali, seria errado eu sair dessa união que foi prometida por outra pessoa, né? Arranjada, além de mim, por Deus, pelos meus pais. Então, a gente vê que tem um certo prazer naquilo, quase que tentando ser santificada, né? Por ter conseguido aguentar aquilo tudo. E aquela frase clichê, né, que a gente ouvia muito das pessoas mais antigas: a cruz é minha e eu tenho que carregar até a morte. A minha avó falava muito isso, assim, em relação ao meu avô. Meu avô pintava o 7 na rua, assim, fazia de tudo um pouco, e a minha avó se mantinha ali porque era aquela cruz que ela tinha que carregar até o fim da vida. E assim, foi somatizando um monte de coisa. Um aspecto bem interessante que eu queria trazer, que também é bem profundo da psicanálise, é o conceito da devastação. Um objeto rebaixado, um objeto sem valor para o outro. Esse conceito é estudado pensando na sexualidade da mulher, principalmente porque a sexualidade da mulher é um pouco mais complexa, porque o primeiro objeto de amor dela é a mãe e ela tem que fazer a virada para o pai, pensando edipicamente no Édipo, vamos dizer assim, tradicional, né? Não Édipo invertido, Édipo de um outro jeito. Ao fazer essa virada, né, que é difícil, né, de desinvestir da mãe para investir no pai, uma pessoa do sexo oposto, a hostilidade contra essa mãe se acentua. Justo para conseguir esquecer, denigre-se. Essa hostilidade é um amor pré-edípico, então é um amor muito intenso, muito amor, ódio, né? A relação da menina, da mulher com a mãe, em muitos casos, não vou dizer em todos, né, mas em muitos casos passa por uma ambiguidade de amor e ódio muito intensa. E por ela ter registros minêmicos, né, inconscientes desse primeiro amor ambíguo, isso carrega-se para um casamento, pode ser carregado. Essa naturalização de um amor e ódio, né, como se isso pudesse acontecer. O fato dela não se sentir amada o suficiente pela mãe, fica uma demanda de amor infinita em relação à mãe. E é como se isso deixasse um registro de facilitação de caminho, inconscientemente dizendo, que se repete numa outra união. Principalmente em relação a mulheres que são mais ingênuas em relação a isso que eu estou trazendo, né, que o sentimento é muito mais complexo do que pode parecer. O sentimento sempre envolve hostilidade também, ele nunca é puro. Agora, tamanha ambiguidade também não, vamos dizer assim, também não teria que chegar nesse ponto. Mas pode acontecer, acontece com algumas mulheres, e era muito comum eu perguntar sobre a relação com a mãe, e elas falarem: minha mãe me abandonou, minha mãe prefere minhas irmãs, minha mãe dá presente para os meus sobrinhos no Natal e não dá para os meus filhos de propósito para me provocar. Eu fui criada pelos meus vizinhos, eu escutava muito isso das mulheres. Fui criada pelos meus vizinhos porque minha mãe me abandonava. Umas eram criadas pela avó. Então, assim, a gente tem uma grande maioria, mais de metade das mulheres, que tem uma relação muito problemática com a mãe delas. De alguma forma, para se reaver com essa questão, que ainda não é bem, não tem nome, vamos dizer assim, talvez ela encontre isso no casamento. Encontre isso naquele outro, talvez no Édipo do outro.
né? E casa-se com isso. É casar mesmo. Isso. E aí goza. É uma maneira de gozar. Isso. A gente vê que é algo que vai além de uma repetição de, por exemplo, a mulher que apanhou do pai. Também envolve, na maioria dos casos também envolve, mas vai além. Difícil, hein, Marcelo? É bem profundo, né? Sim. Questões de maternidade também acho importante falar. Por exemplo, eu não posso denunciar meu marido porque meus filhos não vão gostar de mim. Escuto isso com frequência. Então, essa coisa da mulher como mãe é algo muito enaltecido. Acho que na cultura do nosso país, em geral, né? A mulher que é mãe, ela ganha um estatuto muito elevado. Se ela perder isso, é como se ela estivesse perdendo onde que ela se apoia, onde que ela se amarra aí para conseguir se colocar socialmente. Se ela perde esse estatuto da maternidade, ela fica sem rumo. E é interessante que a minoria tem questão financeira envolvida, né? Uma coisa que surpreende esse dado, sabe? Existe a questão financeira de, por exemplo, se eu sair de casa, eu não tenho para onde ir, eu não tenho como me sustentar. Eu escutava isso algumas vezes, mas não escutava isso na maioria dos casos. E isso não era perceptível na maioria dos casos, até porque a maioria das mulheres que vão até uma DDM costumam ter um perfil de mulheres mais ativas, né? Para elas terem essa coragem de se dirigir até a delegacia. Ah, sim. Então, são mulheres que trabalham, que têm uma condição de conseguir sustentar. Algumas de lá realmente não tinham e mostravam mesmo esse medo não só de ser morta porque denunciou, mas o medo de não ter para onde ir, de não ter onde viver, como comer. Mas eu me surpreendi vendo que tem esse perfil de mulheres, a maioria são mulheres até 40 anos, acima de 40 já vai ficando cada vez mais raro. Tem um perfil da mulher já que trabalha, que já nasceu numa cultura da mulher que trabalha. Marcela, você costuma receber esse tipo de caso também, da clínica? Casos de violência doméstica, de abusos? Abuso é muito comum, até a gente não consegue distinguir muito se o abuso de fato, principalmente os da infância, se são verídicos ou não, né? Porque muitas vezes é essa mistura aí de fantasia com realidade que acontece. Mas muita mulher queixa-se de abuso, principalmente na infância, né? Sofri abuso de alguém próximo da família quando eu era criança. A violência doméstica, chegando no ponto que eu via na DDM, eu já acho mais difícil no consultório. Não que não aconteça, né? Mas que o que eu via lá era algo muito, muito pesado. Mulheres que estavam à beira da morte mesmo, né? A maioria que chega para denunciar é porque está com muito medo de morrer. Aí vai fazer a denúncia. Mas eu vejo traços disso no consultório, com muita frequência, resquícios disso, né? De, por exemplo, eu não consigo dizer o que eu quero no relacionamento porque eu tenho medo de abandono. Sabe? Então é como se ela estivesse num relacionamento para cuidar do outro, num papel mais masoquista, mas ela não pode ser mais assertiva de dizer que eu quero tal e tal condição, por exemplo. Não quero que você faça isso e isso. Eu vejo que as mulheres têm mais dificuldade de dizer, ficam numa posição mais passiva nesse sentido, em relação aos seus desejos, e isso vai culminando, vamos dizer assim, numa violência no sentido do psicológico, né, talvez, sabe? A gente pode pensar por aí, porque acaba ficando um dominador e um dominado. Não é uma relação de reciprocidade como um todo. Isso é muito comum, isso eu diria assim que a grande maioria das mulheres tem queixa nesse sentido, de não conseguir como se colocar no relacionamento, como se posicionar, e acaba ficando numa posição mais passiva, mais submissa, por medo de perder, por medo de, vão achar que eu sou uma mulher muito chata, coisas do tipo, eu escuto. Como é que tá esse momento de quase doutora com esse tema? É uma gratificação, de mais nada, assim, saber que deu certo, deu para encarar, porque no começo eu fiquei bem assustada. Eu lembro da primeira entrevista lá na DDM como se fosse hoje. Fiquei muito assustada. A moça estava com uma criança e grávida de outro, do agressor. E essa primeira moça sofria violência de todos os tipos, assim, era muita violência. Acho que essa gratificação é forte, né? Ao mesmo tempo, eu fico pensando, divulgar isso, eu não estou livre desse medo que as mulheres sentem, né? Divulgar isso, escancarar isso. E aí, né? Qual que vai ser a repercussão disso? Né? Até que ponto eu não vou escutar que a culpa é da mulher, por exemplo? E como que eu vou conseguir levar isso? Realmente não é fácil. Eu fico pensando por onde fazer, sabe? Por onde fazer essa divulgação, por onde soltar isso, né? Porque
não quero ser perseguida, não quero ser ameaçada. Tem uma situação interessante também dentro disso, né? Eu e o Felipe, nós temos um grupo de estudo e volta e meia a gente traz um pouco disso no grupo de estudo. Quando a gente se identifica também dentro de um consultório com a demanda daquele paciente, de alguma forma aquela demanda mexe com alguma coisa singular nossa, sejam vivências ou sejam princípios éticos, morais, enfim. E a gente acaba meio que atravessando esse lugar de analista, né? E você passa a se colocar do lado do analisado. E a gente tem que sempre ter esse cuidado, né, para puxar essa rédea, para não gozar o gozo do outro, né, para não viver o que o outro está vivendo. Então, eu imagino, né, que para as mulheres que se envolvem com esse tipo de causa, seja uma dificuldade muito grande analisar uma outra pessoa que está passando por um relacionamento abusivo. Às vezes deve dar vontade de falar alguma coisa, você tem que se conter para se ater à psicanálise, né? O que você percebe disso, assim? Tem que ter muita paciência, né, para ser analista, porque as melhoras são muito graduais, as mudanças são muito graduais, o tempo do sujeito, e muitas vezes o que a gente precisa fazer é apenas a escuta. A escuta já acolhe, uma escuta atenta já acolhe, né? Acho que é todo um treino que a gente faz, sendo analisante também, para conseguir sustentar esse lugar, né, de não saber o que é melhor ao sujeito. Mesmo que seja um sujeito em risco de morte, ainda assim a gente não sabe exatamente o que é melhor, a gente não pode se colocar nessa posição de saber o que é melhor para essas mulheres, por exemplo, né? Elas têm que produzir saber a respeito daquilo. Porque quem tem que dar nomes são elas também, né? Às vezes você está vendo, pô, esse cara não vale nada, né? Mas aí você não pode dizer isso para ela, assim, né? Quem tem que dar esse nome, quem tem que dizer isso é ela. E aí você tem essa dificuldade, né? Dessa coisa que você falou da paciência, de esperar, né? De dar tempo. Um tanto quanto castrador isso, hein, Marcelo? Sim. Acho que o analista lidar com a própria castração do não saber é fundamental. Sim. Essa saída da posição do lugar do mestre, né, para se colocar no lugar do não saber e a partir desse lugar algum saber ser produzido pelo analisante que está ali é muito fundamental para conseguir conduzir uma análise. Sim, perfeito. Café coado ou café expresso? Expresso. Foi o que me ocorreu agora. Eu acho muito forte o expresso, né? Mas... o expresso é mais forte. A Marcela é intensa, né, Marcela? Pode ser por isso, ser por isso, sim. Tem o cafezinho, que é o café coado, que eu também não dispenso. Mas agora, acho que eu tô no momento de um expresso, de uma coisa mais intensa e mais elaborada. Maravilha, foi o que veio para você, né? Que você associou. Marcela, a gente agradece a sua presença aqui, tá? Agradece o seu tempo, o compartilhar do seu saber aqui conosco. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada eu, gente. Até uma próxima. Obrigado, tchau, Marcela. Obrigado pelo seu tempo. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.